Elden Ring com certeza foi um jogo que marcou época, ele tem apenas 3 anos de lançado e já se consagrou como um jogo, ou melhor, uma franquia que marcou época, é um dos jogos mais inesquecíveis de todos os tempos e tem uma base de fãs enorme que só passa a crescer a cada novo produto. E eu falo franquia porque apesar dele ter apenas um jogo base, digamos assim, né, que é o Elden Ring, que ganhou o jogo do ano, só isso. Além do Elden Ring, jogo base, a gente tem o Elden Ring Shadow of the Erdtree, que é uma DLC que foi muito esperada, que chegou logo em seguida ao jogo, que aprofundou ainda mais um pouco ali do enredo, né? Trouxe novos chefes, trouxe algumas diferenças em relação ao jogo principal, ao jogo base, né? Que foi muito aclamada, uma DLC praticamente do tamanho de um jogo completo, né? Consolidou ainda mais Elden Ring na indústria. Logo em seguida, e mais recentemente, a gente teve Elden Ring Night Rain, que é um jogo já focado no multiplayer, que vai por um caminho totalmente diferente. Esse aqui eu não joguei, então não tenho como tecer críticas mais acertadas, mas o fato é que Elden Ring está sabendo explorar todas as oportunidades que essa franquia está tendo. Para muita gente, Elden Ring Night Rain não está funcionando, mas talvez essas pessoas não tenham entendido a proposta do jogo. Ele é um jogo para um outro público que não necessariamente é a galera que joga o Souls-like sozinho. É uma galera que gosta de jogos mais dinâmicos e, a meu ver, é completamente essa a proposta do jogo, né? Se diferenciar, trair um público novo para quem sabe, né, mais pessoas jogarem o jogo base, mais pessoas jogarem a DLC, que aproveitar muito ali do jogo base para criar uma dinâmica nova. Mas como eu comentei, eu não joguei, então não quero entrar nesses detalhes. Então a gente tem pelo menos aí 3 formas de jogar Elden Ring: o jogo base, a DLC, um spin-off, e agora, meus amigos, a gente tem confirmado que Elden Ring vai se transformar em um filme. E ele vai ser produzido pela A24, uma empresa muito famosa por saber escolher muito bem os seus projetos, né? A A24 é uma empresa de filmes indie, digamos assim, né? Filmes que não são ali mainstream, não são filmes AAA, como a gente costuma comentar aqui na indústria de games, né? São filmes de menor orçamento, mas que eles têm ali uma proposta muito própria. Geralmente eles carregam uma visão mais autoral, né? Tanto os seus roteiristas quanto os seus diretores. E é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. O que a gente pode esperar desse filme de Elden Ring e do futuro de Elden Ring também? Bora lá! Beleza, sempre quando a gente vai falar de uma adaptação cinematográfica de um jogo, né, para as telas, a gente fica meio que com o pé atrás porque o histórico já não é muito bom. Mas recentemente a gente vem tendo ali alguns casos de, sei lá, eu considero sucesso nessa empreitada de adaptar jogos, né, para as telas ali, seja para filme ou série. E para mim o mais recente que vem logo à mente, que eu cobri aqui no canal de forma praticamente integral, é The Last of Us. Se a gente for olhar ali, talvez seja, sei lá, a melhor experiência de adaptação de um jogo para uma série, né, para as telas, para o audiovisual em si. Muita gente torce o nariz ali para a escalação da Bella Ramsey, que, a meu ver, é uma excelente atriz, entrega uma Ellie muito bem, mas que na segunda temporada eu acho que não foi nem a questão dela não entregar ele. Acho que os roteiristas erraram em alguns pontos, mas isso é conversa para outro vídeo. Vocês podem assistir, né, os reviews que eu fiz, vou deixar passando o do último episódio da segunda temporada aqui no card, também vai estar na descrição do vídeo. Mas enfim, The Last of Us, a gente tem ali Mario, o filme, a gente tem Sonic, que foram ótimas adaptações. Em breve está chegando aí o filme do Zelda, que a gente tem muito o que debater também quando a gente tiver mais informações. Por enquanto a gente não sabe de nada. Mas o fato é que Elden Ring vai ser transformado em um filme. Mas antes de chegar lá, eu queria comentar que não apenas a A24 me passa segurança, mas também o diretor que foi escolhido para esse filme, que é o Alex Garland, que é um cara que, meus amigos, tem um currículo que eu queria comentar com vocês e é por isso que eu tô animado. Bora começar. O Alex Garland, ele não tá trabalhando de hoje na indústria do audiovisual. Ele começou em 2002 sendo roteirista de 28 Days Later, que aqui no Brasil foi traduzido como Extermínio, que é um filme, né, que trata de uma infecção zumbi e tem uma proposta bem diferente que alavancou aí, digamos assim, o Alex Garland no mundo aí do audiovisual. Muita gente elogia esse filme e aí ele veio tendo, né, várias oportunidades como produtor e principalmente como roteirista, mas ele só foi estrear como diretor de fato em 2015 com o filme Ex Machina. E meus amigos, eu queria falar para vocês, esse aqui é um filmaço para quem gosta de filme de ficção científica, principalmente esses filmes que não envolvem, sei lá, raio laser, destruição mundial, Guerra nas Estrelas. É um filme completamente mais contido,
ele acontece praticamente em um mesmo ambiente o filme todo, né, numa só locação, né? Eu gosto desses filmes que tem essa pegada de serem mais contidos, deles acontecerem só em um lugar ali, no foco do desenvolvimento dos personagens, né, na psique dos personagens, que é a parte mais importante. Então, assistam Ex Machina, né? Eu não vou falar nada a respeito desse filme, porque pode estragar a surpresa de vocês, mas para quem curte ali debate sobre ética, robótica, inteligência artificial, é um filmaço. Só assistam, vai lá, é sucesso. E logo depois, né, que o Alex Garland fez Ex Machina, ele foi chamado para outra ficção científica, dessa vez em parceria com a Netflix, adaptando um livro homônimo chamado Aniquilação, Annihilation, no título original, em 2018. E aqui ele trabalhou também como roteirista e também como diretor. Esse aqui, eu admito que eu não assisti, né? É um filme que, pelo que eu percebi, ele é divisivo, né? Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Ele tem uma nota ali mediana, né? Mas é ali um filme que teve o seu reconhecimento, né? Ele é muito comentado, e às vezes o importante é isso, o filme ser comentado. Mas o comentário que eu ouço ali, uníssono, é que ele tem uma visão muito autoral, né? Muito própria, né? Assim como a A24 gosta de valorizar. E aí, em 2022, o Alex Garland, ele entrega outra pedrada de um filme completamente subestimado, não reconhecido e que merecia um destaque muito maior. Man. E aqui novamente ele retorna como roteirista e diretor, e meus amigos, ele entrega aqui um thriller como poucos que eu vi na minha vida inteira. Para quem já assistiu Mãe, do Aronofsky, vai pegar alguns elementos de Mãe, lembra um pouco, principalmente ali o clímax do filme, é bem parecido em alguns sentidos, né? Ele tem um quê ali de Jordan Peele, daquela pegada da paranoia social. Quem assistiu vai se ligar no que eu tô sabendo, mas a respeito de outras minorias, e acima disso ele tem uma crítica social muito forte. É o tipo de filme que, se você é homem, se você é mulher, se você é adolescente ou um pouco mais velho, você vai assistir, você vai sentir alguma coisa vai te incomodar, porque ele é um filme incômodo. Pra mim, ele é um filme que todo mundo deveria assistir. É aquele filme com cara de cult mesmo. Ele é um pouco arrastado ali até mais ou menos a metade, mas caras, é um filme assim que você fica apreensivo. Tu assiste o filme fazendo assim com o pé, caramba, tu fica apreensivo, tu fecha a mão, e aí só quando a cena acaba que aí tu relaxa um pouco, porque caramba, só assistam. É um filme recente, 2022. Não sei se ele tem algum streaming, se tiver eu vou deixar aqui escrito em algum lugar ou na descrição do vídeo. Enfim, e aí em 2024 o Alex Garland retorna com mais uma pedrada, esse que eu assisti recentemente, Civil War, ou Guerra Civil, né, no título traduzido, que esse aqui, olha só, traz o Wagner Moura, ator brasileiro, junto com a Kristen Dunst, que é a eterna Mary Jane, e também uma atrizinha aí que eu esqueci o nome dela agora, acho que é Katie Spain, né, que a galera queria muito que ela vivesse a Ellie em The Last of Us. Realmente ela parece muito com a Ellie do jogo, mas não é esse o caso, né. Civil War, Guerra Civil, aqui ele se distancia um pouco da ficção científica, que nos outros filmes, né, ele já tinha se distanciado no Man, como eu comentei, que é um filme mais de suspense, né? E aqui ele entrega um filme, um road movie, digamos assim, um road movie imerso em um contexto de guerra. Civil War fez bastante barulho, né, em 2024, quando ele saiu. É um filme que a maioria das pessoas gostou bastante, porque ele traz também uma crítica social muito grande, mas acima disso, ele é um filme ali de guerra em que não glamoriza a guerra, né? Ele traz a visão de jornalistas a respeito da guerra. É um filme bastante cru, visceral, né? Ele não romantiza, como eu disse, em momento nenhum a guerra. Ele traz uma visão completamente pessimista da sociedade e onde a gente pode chegar por conta de polarização política. São jornalistas saindo do ponto A ao ponto B, enquanto os Estados Unidos, num futuro relativamente próximo, está passando por uma guerra civil. Mas o que eu queria destacar aqui a respeito desse filme é que a direção ela é muito bem acertada. O Alex Garland consegue pegar ali novamente a parte visceral da guerra, né? A parte não glamorizada, né? A direção dele, ele faz um trabalho excelente de fotografia, de desenvolvimento de personagens e de contar uma história sem necessariamente ser algo muito expositivo. E é aqui que eu acho que pode estar o segredo dele para produzir um bom filme de Elden Ring, né? Ele retorna ainda como produtor e roteirista de 28 anos depois, que é a sequência do filme que ele estreou como roteirista, né, do Extermínio. Não sei como está traduzido o título aqui no Brasil,
mas ele retorna ainda para esse filme, né, antes de entregar Elden Ring. Mas a respeito de Elden Ring eu queria comentar sobre as possibilidades desse filme. Bora lá. Então, meus amigos, o filme de Elden Ring, como eu comentei, ele tem algumas possibilidades para ele ser produzido, algumas opções que o Alex Garland pode escolher de como, né, entregar essa história. Elden Ring, diferente de Dark Souls e alguns outros jogos Souls-like da From Software, ele tem uma história, ou pelo menos um contexto ali, um plano de fundo, um enredo geral, um pouco mais bem produzido. Apesar do jogo ter uma narrativa fragmentada, você vai entendendo ali histórias conversando com NPCs, lendo descrição de itens, até o cenário conta um pouco da história. Existe ali um contexto bem desenvolvido e escrito, né, pelo George R.R. Martin, que é o lendário escritor aí das Crônicas de Gelo e Fogo, uma das minhas séries preferidas de livro, que resultou ali em Game of Thrones, que é uma das séries mais premiadas da história. Tá chegando agora House of the Dragon, já na 3ª temporada, que é um spin-off da série, né, que conta uma história anterior. Mas o fato é que o George R.R. Martin, ele traz aqui uma história de fundo, uma mitologia muito bem estabelecida, né? Existem ali os deuses, existem os semideuses, né? As terras intermediárias, é tudo muito simples, entre aspas, de entender como as coisas estão postas mesmo sem a gente assistir aquela história. Então eu acho que esse é um dos pontos que podem acontecer. A primeira opção talvez seja contar essa história que vem antes do jogo, né? Como as guerras entre os deuses e semideuses resultaram no mundo atual de Elden Ring. Então ele contaria ali a questão da história da Podridão Escarlate, a Ordem Dourada, né? Como os fatos foram se desencadeando para chegar até no atual cenário de Elden Ring, que é onde a gente começa o jogo. Então o filme poderia funcionar como uma história prequel, né, que contaria ali talvez pelo ponto de vista de alguma pessoa específica ou não, né, uma história descentralizada lá, meio Game of Thrones, para contar toda a história da guerra que aconteceu antes de chegar em Elden Ring. Então acabaria exatamente no momento que começa o jogo. Eu acho que seria uma opção interessante, mas existem ainda outras opções. Uma segunda opção talvez seria contar uma história paralela, né, a que a gente acompanha jogando o jogo. Então não necessariamente o protagonista do filme seria ali um maculado que ia percorrer o caminho ali sendo, né, o escolhido dos 2 dedos ou por uma donzela e tal. Talvez a gente poderia assistir uma história paralela que acontecesse junto com o jogo de algum personagem não tão importante que não impactaria diretamente na história do jogo. Então isso justificaria, né, o jogo não falar desse personagem de uma forma ou de outra, né? A gente poderia acompanhar a história paralela de algum outro personagem que vê os acontecimentos de uma outra ótica, né? Não envolvido diretamente, mas os resultados daquele acontecimento, né? Por exemplo, os resultados da queda do Radan, que é quando cai o meteoro. Isso poderia ser um acontecimento bem grande dentro do filme. Escolher um final do jogo, né, para contar aquela história, para chegar até ele, né? E isso seria, sei lá, talvez a história oficial, né, o final oficial do jogo. Enfim, contar uma história paralela à linha temporal do jogo principal seria uma opção. Mas além disso, tem também a possibilidade de contar a mesma história do jogo, escolhendo um protagonista, escolhendo um maculado, fazendo ele passar pelo caminho que a gente joga no jogo, que eu não sei se seria uma opção muito interessante, porque o jogo é longo. Existem muitos desafios ao longo do jogo, muitos chefes, né? A história é bem complexa e eu acho que talvez colocar um maculado para enfrentar 3 chefes já seria muito complicado e ainda assim não abarcaria a história como um todo. Sei lá, talvez o Radan, a Malenia e mais um só ia ficar muito over, talvez, para um filme só. E eu gosto de imaginar um filme de Elden Ring se bastando por si só, não deixando gancho para uma continuação. Se acontecer, ok, beleza, mas eu acho que o filme deve funcionar sozinho, contar uma história de início, meio e fim, que se tiver como continuar, beleza, mas eu acho que ele tem que se bastar. Essa é uma opção que eu devo admitir que talvez seja a mais fácil, mas que eu não gosto muito. Elden Ring precisa ter sempre ali uma maneira de refrescar, ter algum frescor, né? Contar a história que a gente já viu no jogo, talvez funcione para jogos mais narrativos como The Last of Us. Elden Ring, que tem muitas escolhas, opções de personalização do personagem, que tem um fator replay muito elevado, né? Cada pessoa pode jogar de uma maneira diferente, talvez escolher uma forma de contar essa mesma história não seja a melhor opção. E a gente tem até uma outra opção, que seria contar uma história após o jogo, ali já nos eventos de Shadow of Earth, ou até depois escolher um final para o jogo e prosseguir a partir dali. Por exemplo, digamos que escolha o final do Lorde da Chama Frenética.
E então o protagonista do filme iria desafiar, né, o protagonista do jogo, que seria o Lorde da Chama Frenética, mas talvez a história ficasse muito jogada porque já ia ter muita informação para ser contada. Além do contexto anterior ao jogo, que foi a guerra que aconteceu, ainda ia ter que contar os eventos do jogo que resultou no Lorde da Chama Frenética, por exemplo, né, e que resultaria nos eventos atuais. Então ia ter que contar 2 histórias anteriores a esse evento do filme, né? Então eu acho que não ia ficar muito interessante contar, mas não deixa de ser uma opção. Mas acima disso, eu acho que o Alex Garland é uma pessoa muito bem indicada para esse roteiro aqui, porque ele consegue entregar filmes como eu comentei, Ex Machina, Man, Civil War, que eu acho que esse aqui é o principal exemplo de como ele pode fazer uma história de Elden Ring, de passar por diferentes cenários, diferentes histórias, e não necessariamente fazer diálogos expositivos, mas a gente vai vendo e vai entendendo o que está acontecendo ao longo do caminho. Talvez um personagem escolhido tenha que sair do ponto A, talvez de Limgrave, para chegar até o ponto B, sei lá, talvez ali onde a Malenia está lá escondida, para ter que fazer alguma missão, enfim, e contando a história do mundo assim como ele fez em Civil War, sem deixar de ter uma narrativa, sem deixar de ter críticas, talvez, não sei, e entregando uma história grandiosa que é o que Elden Ring merece, né? Um roteiro amarrado. Então, o Alex Garland é um cara que ele trabalha como roteirista desde 2002, por exemplo, então ele sabe fazer roteiro. Eu fico muito animado porque Elden Ring precisava de alguém com essa pegada de entender de roteiro, de saber adaptar, e eu acho que o Alex Garland é uma escolha muito bem feita, além de ser uma escolha muito boa também a A24, que é a produtora aqui desse filme, porque, como eu comentei, a A24 ela sabe escolher muito bem os seus projetos, já ganhou Oscar, né, ali com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, tem filmes excelentes ali distribuídos pela A24, vou dar só alguns exemplos ali para vocês terem uma ideia. A Bruxa, que é um dos meus filmes de terror preferidos, também não é aquele filme que cai ali no clichê de estar dando susto em toda hora. O Farol, que é um dos filmes de melhor atuação do Robert Pattinson, é um filme de terror psicológico também muito bem feito, que eu comentei mais cedo, também é distribuído pela A24. A Baleia, que foi o filme que finalmente rendeu um Oscar ali de melhor ator pro Brendan Fraser, que tem uma carreira que merecia essa premiação. O Cavaleiro Verde, que adapta a lenda do Rei Arthur de uma maneira bem diferente, que eu acho que casa muito bem com a proposta aqui de uma adaptação de Elden Ring, e tantos outros filmes que foram ali produzidos e distribuídos pela A24. Enfim, meus amigos, de maneira geral, o que eu quero dizer é que esse filme, né, de Elden Ring, que é um projeto arriscado, ele vem para expandir ainda mais a franquia Elden Ring, que já contei com pelo menos 3 jogos, e agora uma adaptação para as telonas, e nada impede que isso seja um teste para trazer outras adaptações, quem sabe uma série, quem sabe um anime, quem sabe uma série de filmes, né, filmes em animes. São muitas opções que dá para expandir a lore desse jogo, expandir essa franquia, né, criar um universo próprio, porque Elden Ring já é uma franquia, ele só precisa expandir ainda mais. E eu acho que o Alex Garland, que é um cara que está acostumado a fazer roteiros, adaptar roteiros e trabalhar com bons filmes, sendo também em parceria com a A24, que é uma empresa que sabe escolher muito bem os seus projetos e dar liberdade autoral para os seus diretores, eu acho que esse filme está nas mãos certas. Eu estou muito otimista e espero que esse filme chegue o quanto antes, porque eu amo o universo de Elden Ring. Espero que vocês gostem também. E se você gostou desse vídeo aqui, da análise que eu fiz, experimente assistir esse vídeo aqui, em que eu faço toda uma reflexão a respeito do vazio de Elden Ring. Assiste lá, que tá bem legal. Grande abraço, até o próximo vídeo.